Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui no MBCV Cast. Falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo em plena semana que antecede a conferência. Então a gente está assim a mil, trabalhando muito, né, para que essa conferência apostólica de 2025 possa ser um marco, não só na vida das pessoas que são parte da nossa comunidade, mas de todos aqueles que quiserem nos conhecer. E eu trago nesta noite de quinta-feira, né, uma pessoa muito especial, né, que tem sido usada pelo Senhor, que faz parte do ministério também, responsável, né, pela dança da igreja, e isso já vem desde a infância dela, trabalhando, né? A Du está aqui trabalhando desde a infância, se preparando para o que Deus quer fazer através dela. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui já nos bastidores, falando um pouquinho sobre a visão do MBCV, e uma das coisas que eu entendo... Bem-vinda, Du, antes da gente continuar. Obrigada. A gente vai falando, né? Mas uma das coisas que eu entendo é que tudo que é replicável e é sustentável é duradouro. Sim, com certeza. E o contrário também é verdadeiro. Também é verdadeiro. É, o que a gente não consegue replicar, porque não se tem um padrão, porque não se tem um modelo. O que a gente não consegue tornar sustentável para aquilo continue, com certeza o fracasso está à vista, né? Não dura, né, pastora? Não, e a gente vê aí, vamos falar de dança, né, da igreja. Quantos anos faz que a gente está... Já passamos crises, muitas, né? Lasqueira. Já. Mas estamos aqui firmes, fortes. A gente tem visto assim, muitas igrejas também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Antes de tu falar sobre o tema da conferência, etc. Muitas igrejas foram, no decorrer desse tempo, desde que a dança começou a ser introduzida nas igrejas, elas também foram saindo, né? Foram sendo tiradas dos altares. O que tu pensa sobre isso? Bom, primeiramente, como é que tu fala? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, falando um pouquinho sobre a dança, né, pastor, o que eu percebo, né? Eu tô no Ministério de Dança há mais de 27 anos, né? Eu entrei no Ministério com 13 anos através do Ministério Juad, era um dos projetos da época, e desde ali foi só se desenvolvendo, né? Na época que a gente iniciou, o MBCV foi uma das igrejas pioneiras a trazer dança aqui para nossa região, foi a primeira, né? Existiam outros grupos muito fortes, principalmente em Minas, então a gente foi crescendo e o que aconteceu? Houve um movimento de dança pelo Brasil e mundo, né? Então foi crescendo, o nosso ministério ele foi pioneiro em levar a visão para fora do Brasil, inclusive. Então houve ali em 2011, 12, 13, um estouro de dança no Brasil inteiro e no mundo. Mas o que começou a acontecer? No meio cristão, a dança como forma de arte no altar começou a se perder. Essa é a minha visão, como eu enxergo, né, e conversando com alguns outros líderes de outros ministérios, a gente percebe o quê? Que a dança, ela começou a, não vou dizer decair, mas ela começou a diminuir. Aquela força que ela tinha começou a se perder, e os próprios pastores começaram a não ver mais que aquilo edificava o corpo, e começaram a tirar grupos que eram consolidados, grupos grandes, grupos fortes, começaram a ser tirados do altar. Né? Então os grupos começaram a diminuir, às vezes até o grupo continuava, mas saía da sua igreja, porque começou a se perder, eu vejo a essência do que é a dança, né? Então aquele movimento enorme começou a ficar bem pequeno, e a gente se encontra nesse momento. E o que é a dança no altar? O que é a dança no altar? Eu vejo que a dança, ela é uma forma de expressão, uma das formas, né, de expressão de louvor e adoração a Deus no altar, mas a dança, ela é muito mais do que um movimento, ela reflete a nossa vida, não tem como falar de dança e não falar de caráter, não tem como falar de dança e não falar de vida com Deus, não tem como falar de dança e não falar de sacrifício. A dança, ela é um sacrifício de louvor, de adoração em cima do altar, ela é uma forma de arte que tu expressa através dos teus movimentos, mas isso tem que estar
inteiramente ligada à palavra, tem que estar inteiramente ligada a uma vida com Deus. E isso foi se perdendo. Passos bonitos, mas de pessoas vazias, né? Se ficou a arte pela arte, uma dança muito bonita, mas pouco de presença de Deus, pouco de buscar a unção, pouco de entender o que se estava fazendo ali em cima. Se tornou uma apresentação. E a igreja, ela começa a enxergar isso, né? A igreja, ela começa a ver que tem alguma coisa errada, que tu não consegue mais sentir paz naquilo. Não dá conexão. Não conecta. Não conecta. Aí mais atrapalha o louvor e o culto, né? Porque uma pessoa se movimentando, a pessoa acreditando ou não que o movimento, ele mexe no mundo espiritual. A própria palavra fala, né? A gente vê muitas pessoas que usaram de movimentos para fazer grandes efeitos, né? Por exemplo, Moisés levantou o cajado para o mar abrir, né? Então a gente vê movimentos, tudo é através de movimentos, né? As pessoas giravam em voltas das cidades para a muralha cair. Então o movimento, ele gera algo. Então se aquilo não está intimamente ligado com o que Deus quer, ele vai movimentar da mesma forma o mundo espiritual, mas de uma forma ruim. Então a dança começou a ser abafada, e grandes grupos, grandes movimentos começaram a diminuir. Eu vejo que é uma tendência também, Deus trabalha nesse formato, né? Assim como antes eram igrejas grandes, depois pequenas, daí grandes. Deus vai modificando e até para trabalhando o nosso caráter, né, pastor? E a gente tem trabalhado essa restauração aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa visão, porque a gente é firme a uma visão. E quando a gente é firme a uma visão, Deus é fiel. Então a gente não negocia a nossa visão, né? Então a gente trabalha dentro da visão, e eu vejo que isso Deus tem sustentado, né? Muitas igrejas têm terminado com a dança, mas a nossa não. A nossa mantém a visão, e a gente é fiel a ela, né? E quando a pessoa não é, Deus tira, não... Eu acho que dentro desse todo esse contexto que tu falou, a gente foi vendo, né? Assim, muitas foram as falas, né? De tirarem a dança da igreja, por conta de que fazia que os membros não louvassem, se distraíssem, enfim. Sim. Mas aí veio a igreja preta, depois veio a igreja off-white. Depois... isso aí. A igreja com tabela de cores, a igreja isso aí. Ai, meu Deus do céu. Eu vi uma prática agora, quando eu estive nos Estados Unidos, que eu achei, assim, diferente. Diferente, né? Eles têm a dança, mas não é no altar. A dança fica embaixo, nas laterais da igreja, quase como que imperceptível, não com intenção de ser vista, mas lá. E aí uma das coisas que me chamou a atenção é que algumas pessoas do auditório que ali estavam, que não eram da dança, iam lá também dançar ali, junto com aquele povo que estava ao redor. Eu achei tão... Porque eles usavam estandartes, como a gente usa aqui também, né? Bandeiras de cores, enfim. E aí tinha aqueles, então, que estavam usando aquilo, e aquelas pessoas que chegavam só porque elas queriam participar daquilo ali. Interessante, assim eu nunca tinha visto. Achei bem interessante, e assim me chamou a atenção, que são formas, né, de adoração, e a gente nunca pode julgar. Não. Acho que cada igreja tem sua maneira de expressão, né? Isso é visão também, né, pastor? Acho que toda igreja, ela carrega a sua visão, sua forma de cultuar, como ela acredita que seja o certo, enfim. Então, é isso aí. É isso aí. E aí, então, vamos falar da nossa mostra agora na próxima quinta, dia 11. E dia 11 de setembro também é o nosso aniversário, oficialmente. Aniversário, né? Dia 11 de setembro de 88. Foi quando a igreja oficializou o início, né, da caminhada. E eu creio que naquela época, por nenhum momento, eu creio que o apóstolo, né, que na época não era apóstolo, nem era pastor. Nem era pastor, exatamente. Era uma pessoa que tinha algumas convicções do Senhor. Nunca imaginou que a igreja fosse chegar nesse nível, nesse patamar que chegou, com toda essa visão que Deus foi dando ao decorrer do tempo, né? E a mostra, pelo que eu estou sabendo, vou fazer um spoiler, porque eu sei, né? Vai trabalhar a história. Vai.
Vai trabalhar. A gente decidiu o tema não foi decidido por uma única pessoa, né? A gente, desde o começo do ano, passou ali depois da Páscoa, a gente começou já a trabalhar o que a gente quer falar nessa mostra de artes, né? E muito antes da gente saber, inclusive, o tema da conferência em si, que no final das contas ficou perfeito, porque combinou, né? A gente começou a conversar. Eu, a pastora Tayla, a Rochelle, que foi quem encabeçou isso, né, trocando ideias, o que a gente poderia falar e tal, e aí a gente viu que ia cair bem no aniversário da igreja, vamos contar nossa história. Claro. Vamos falar um pouco da nossa história, porque a igreja é um organismo vivo, então tem pessoas que nasceram aqui, hoje são adultos, adolescentes, mas não conhecem toda a história, tem membros novos, tem pessoas que estão aqui há muitos anos e já esqueceram da história. Então a gente vai trazer um pouco, não tem como contar tudo numa mostra de artes, mas a gente quer trazer, assim, os melhores momentos nessa mostra. A gente fez o ano passado, eu me lembro que a gente chamou lá pra frente, na Noite dos Frutos, todos os que tinham a idade da igreja, né? Então, e os que tinham começado também, desde quando a igreja começou, eu não sei se, olha, não deu 10 pessoas que estavam ali há mais de 30 e poucos anos, né? Então, quer dizer que nós temos aí 99% praticamente da igreja que começou depois que a igreja já estava caminhando. A maioria começou quando a igreja já estava no prédio novo, do prédio pequeno, muito pouca gente. Então, acho que é importante e relevante trazer, principalmente a nova geração. A gente chama de nova geração, né? Mas eu falo assim, a geração que tem menos de 30. Menos de 30. Né? Menos de 30 não sabe os perrengues, não sabe as lutas, não sabe as perseguições, não sabe as derrotas, que faz parte da história também, Faz parte, né? E eles já chegaram no momento, né, pastora, que já tem tudo, né, a igreja, ela hoje tem uma estrutura muito grande, então as pessoas que têm menos aí de 30, que não iniciaram com a gente os ministérios, não viram quão trabalhoso foi, né, estruturar algo que hoje a gente tem, ele às vezes não consegue nem valorizar tanto, porque não passou aquele trabalho para fazer o negócio acontecer, né? Tempos difíceis, e o que a geração posterior? A gente não quer que eles passem a mesma coisa, então vamos facilitar. Isso aí. Só que daí tempos fáceis vão trazendo pessoas vulneráveis. Exatamente. Eu acho que a gente erra quando a gente facilita demais as coisas. Claro que é inevitável, você vai... Por exemplo, quando nós tínhamos o Joad ali, não tinha uma sala de dança. Não. Era onde dava. Aonde dava. Eu lembro que no começo nós ensaiava onde ficava o antigo depósito da igreja, numa salinha desse tamanho, né, nos sábados à tarde. Então eu lembro aquela galera, porque era muita gente, tudo apertadinho. Às vezes a gente dividia, ensaiava uma equipe, depois a outra. E era ali. Era ali. E ali que se forjou, né, as pessoas para se tornarem um pouco mais fortes, porque a gente tinha que ter resiliência. Tinha que ter. Né? Depois a igreja foi crescendo, foi ampliando as suas edificações, foram gerando salas. Hoje o MBCV Arts tem a sua própria sala com seus espelhos. Tem tudo! Nosso linóleo, nossos espelhos. A gente tem uma sala onde guarda os figurinos, antigamente também não tinha. Né? Então a gente foi, à medida que o grupo foi... crescendo, desenvolvendo, a gente foi tendo também, como eu vou dizer, recursos, né, para ir gerando isso, para ir fazendo isso. A gente sempre foi grupos que trabalharam muito, aprendemos a gerar recurso aqui, né, desde pequenos. Hoje a gente não vê mais tanto isso porque a gente tem os facilitadores, né, mas lá atrás, desde criança a gente aprendia, desde os nossos 8 anos, aprendendo que a gente precisava gerar recurso, que a gente precisava trabalhar para ter coisas, né, a gente já ensaiou, não tinha sala, a gente ensaiava às vezes no estacionamento, porque precisava de ter altura, né, então a gente foi crescendo, foi amadurecendo, e essas pessoas com certeza se tornaram adultos fortes, independente de onde estão, adultos fortes e resilientes. Exatamente, então é a estrutura de cada um que foi criada em cima de dificuldades que tornam as raízes se tornam mais fortes. Muito mais fortes. Né? Quando você tem uma árvore plantada onde tem muito vento, automaticamente as raízes vão ser mais fortes, porque precisam segurar. Precisam segurar. Né? Então, e uma das coisas que também me chama a atenção é que na época a gente começou fazendo figurinos baratos, assim, era tudo nessa área de figurinos, muito barato.
Sim. Era muito, assim, muita... Acho que não posso dizer que foi enjambrado, mas assim, era coisa... Mas foi muitas coisas A enjambradas. gente procurava os lugares onde tinha as coisas mais baratas. E conforme a gente foi aprendendo, crescendo, uma das coisas que chama a atenção, vamos dizer assim, nessa área de artes da igreja, seja na dança, seja na banda, seja no teatro, seja em qualquer apresentação, é a excelência também, não só no número, naquilo que será feito, né? Na dança, enfim, em si, na coreografia, mas também nas peças que são usadas para apresentação, né? Sim, uma das coisas que a gente aprendeu desde sempre, isso vem do altar, vem da liderança, né? É sobre a gente ter excelência em tudo que a gente faz, né? Os figurinos, no começo, muito adolescentes, né, pastor? Então a gente não tinha recurso, assim, então a gente vendia. Na época que tinha a Festa dos Povos, se vendia comida ali para gerar recurso, fazia jantares aqui, rodízio de massa, rodízio de lasanha, então a gente gerava recursos, depois veio as mostras, né, então o início dos figurinos a gente não tinha condições, então nós comprava o tecido mais em conta, aí nasceu o que a gente chama hoje de figurino sem costura, né, então o Michael na época, a gente precisava de um figurino, só tinha dinheiro para comprar o tecido, não tinha dinheiro para mandar fazer, então eu lembro dele fazendo em boneco, assim, em papel. Se a gente cortar assim, amarra assado, vai dar. E daí, como faz o acabamento? Vamos usar fogo? Vamos usar fogo. Eu lembro que no começo a gente enrolou a primeira vez no fogão. Pegava o tecido e passava assim no fogão. Não deu certo, sentiu o tecido. Daí depois a gente teve uma ideia. Vamos usar jornal. Daí a gente pegou, fez ali na sala da dança o teste. Botou um balde de água, enrolava o jornal assim, ficava um cone, botava fogo na ponta, alguém segurava e a outra pessoa passava, só que daí queimava os dedos. Aí apagava o fogo no balde. Aí depois tentamos com fósforo, tentamos com isqueiro, nada dava certo. Até que ele, gente, vamos usar uma vela, que é a técnica que usada até hoje. A gente bota a vela e passa o figurino ali. Então tu compra o tecido e faz o corte, aí a gente foi desenvolvendo, aprimorando, e foi organizando essa técnica, né, que a gente chama de figurino sem costura. Tu compra o tecido, corta ali os moldes e queima na ponta da vela. Alguns não precisa, né, as saias que a gente usa, por exemplo, não precisa queimar, mas foi algo que a gente foi desenvolvendo e foi ensinando outras igrejas a fazer também, porque um figurino de dança, ele é muito caro, né? Às vezes a pessoa pensa assim, dança é um ministério que investe muito, uma sapatilha é caríssimo, uma sapatilha de pontas nem se fala. Quanto que tá mais ou menos? Uma sapatilha normal de jazz, vamos dizer assim, ela tá de 250 a 300 reais. Às vezes se tu vai para algum lugar específico, por exemplo, um festival de dança, onde tem os estandes das marcas, tu consegue um pouco mais barato, mas é mais ou menos isso daí. Uma ponta às vezes passa de 500 reais, dependendo do tipo da sapatilha, né? Aí nós temos as mais em contas, que é as de tecidinho, que gira aí entre 50, 70 reais, mas que daí tu não usa tanto assim pra dançar no palco, por exemplo, né? Então é um investimento e ela não tem uma durabilidade tão grande, né? Uma coisa, né? E um figurino sem costura, só o tecido, principalmente pós-pandemia, que os tecidos ficaram mais caros de tu comprar, já a partir de uns 70, 100 reais, e depende do que tu vai fazer, um com costura, 300, 400, daí vai, né, daí depende do que tu quer fazer, mas são coisas que a igreja também nos ensinou a sempre pensar fora da caixa, tá, então tá caro, o que a gente vai fazer, a gente precisa, vamos dar um jeito? Buscar um outro plano. Buscar um outro plano e vamos ver o que vai dar, e desse aí a gente poderia, meu Deus, falar muitas coisas engraçadas que aconteceu ao longo, e a gente foi adaptando, mas sempre buscando ter muita excelência, pastora, naquilo que a gente apresenta no altar, porque o altar é um nosso culto a Deus, né, eu falo muito sobre isso, né, a gente não, quando a gente é convidado para um casamento, para um evento, algo especial, a gente não coloca qualquer roupa, tu pensa naquela roupa para botar, tu não vai com a pior roupa que tu tem, e a mesma coisa é quando tu sobe no altar, não deveria ser um peso para as pessoas estarem ali, mas é um privilégio, então quando é um privilégio, quando tu tá diante do Senhor, tu precisa colocar o melhor que tu tem, não o pior, né? Então, claro. Isso a gente trabalha muito, essa excelência, né? Tanto na parte figurino, quanto na parte técnica, né? Então... essa é uma coisa que eu sempre falo, dou muito curso ainda, né? E quando eu tô falando nessa área de projetos do Joad, que eu falo sobre dança, teatro, eu falo exatamente isso, da excelência, porque
Por que hoje os cristãos e a arte cristã, vamos dizer assim, ela é tão banal em alguns lugares? Porque as pessoas não têm esse cuidado. Não. Eu vou em muitas igrejas onde as meninas estão dançando, queridas, com lençóis e a gente vê às vezes que é toalha de mesa. Exatamente. Né? Uhum. Então, assim, que é aquele enjambre que todo mundo tá vendo o que é. Né? Então, eu acho que isso é um exemplo. Como eu comecei falando e já estamos terminando, eu vou dizer a mesma coisa. Aquilo que não é replicável não é duradouro. Não é duradouro. Então, a gente precisa cuidar disso para ser essa referência que nós entendemos que a igreja precisa ser em todas as áreas. Né? Nós estamos falando especificamente hoje de dança, mas a gente precisa ser referência no som, a gente precisa ser referência na pregação. Com certeza. Né? Agora você, eu não preciso estudar porque eu sou mestre. Não. E outra coisa, né, pastora, não é porque a pessoa é do Ministério de Dança, de Louvor, de Som, de Luz, enfim, das artes no modo geral, que não precisa também estudar a palavra, porque uma coisa está ligada na outra. Exatamente. Né? Então a gente também viu muito esse movimento, a pessoa só estudava aquilo que ela fazia, tipo, você só dança, vou falar da dança que é um ministério, né, só dança, mas não, a pessoa para ela estar no altar, a primeira coisa que ela tem que ter estudado é a Bíblia, meio redundante, né? Na verdade é a prioridade. Não, né? Com certeza. Esses tempos eu atendi uma pessoa que disse, eu tô me tirando o que eu mais quero na minha vida, que é dançar. Eu disse, mas ninguém tá tirando nada, querida. Se tu quer dançar, vai lá e dança. Uhum. Dança no teu quarto. Dança é isso aí, exatamente. Se é o que tu mais quer. E eu falo isso até pro pessoal, né? Quanto tempo faz que você não vai para o seu quarto e dança ali? Porque às vezes a pessoa só quer dançar no púlpito. Mas o púlpito, ele é apenas um reflexo. Ninguém... no teatro a gente trabalha um personagem, né? Mas a dança, ela não é sobre um personagem. Ela reflete o que tem dentro de ti. Ele sai pra fora ali. Claro. Com certeza. Claro. E as pessoas, elas sentem. Pode demorar, mas elas percebem, né? Com certeza. Com certeza. E eu sou horrível pra isso. Na hora eu olho assim, eu sou muito observadora, né? Quem é observador enxerga até o que não deveria ver. Exatamente. E vou te falar uma coisa, pastora, agora aqui ao vivo. Muitas coisas hoje a gente tem como uma regra, uma base, sei lá, de coisas que lá no começo a gente errou e tu trazia pra nós a crítica. Uhum. Isso aqui não tá bom. Não, eu era ótima nisso. Descia do altar, sei lá, esse figurino não... Sei lá, apareceu uma coisa, isso, aquilo. E de tanto que a gente foi... no começo a gente erra muito, né? Porque tudo é novo. Então tu foi trazendo coisas pra nós que pra nós era imperceptível. A gente não percebia. Uhum. E hoje serve como base. Então hoje a gente olha uma coisa, já porque doutrinou lá atrás, já sabe, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Esse tipo de figurino não dá, muito aberto, muito isso, muito aquilo. Então a crítica, ela faz parte para o nosso crescimento. Sim. Então isso é muito bom. O mais velho sempre enxerga sempre. coisas que o mais novo não enxerga. Sim, né? toda a vida. Ele já tem uma vivência maior, né? Claro. Mas enfim, então a gente está já chegando no final. E eu quero convidar você a participar de toda a conferência, né? Nós teremos na quarta-feira a abertura oficial, a partir das 20 horas. Então você é nosso convidado, venha prestigiar. Na quinta, a Du vai falar sobre quinta-feira. Na sexta, nós teremos nossa celebração dos frutos, né? Todos os campos, todo mundo vem, traz um pratinho, vamos comer junto, vamos rir, vamos dançar, né? Vamos estar ainda conhecendo um pouco mais da história. No sábado, nós temos de manhã, pela manhã, nós temos nosso encontro com todos os pastores, né? À tarde, a celebração, né, com o Ministério Joad, cerimônia oficial, e à noite os jovens vão estar aqui na linha de frente, também vai ser muito legal. E domingo o dia inteiro, não parou por aí, domingo de manhã ceia às 8 horas, 16 horas nós teremos a celebração de 20 anos da nossa capelania, um trabalho maravilhoso que a gente tem aqui na igreja, e à noite nós teremos então o encerramento da conferência com as nossas crianças, a história do futuro, aquilo que foi colocado no coração das crianças e que hoje nós vamos prestigiar no domingo, vamos ver o que Deus, ali nós vamos ver o que Deus vai fazer no futuro dessa igreja. Amém. Né? Então, Du, vamos lá, fala sobre quinta. Vamos lá então, gente, quero deixar esse convite para vocês, quinta-feira,
a mostra Nossa História. Ela vai contar um pouco sobre a história da nossa igreja. E esse ano a gente vai ter algo especial. Não vai ser uma mostra de dança, mas é uma mostra de artes. Então, vai ter louvor, vai ter dança, vai ter o teatro, tá todo mundo envolvido, som, luz, todo mundo. A gente uniu todos esses ministérios para trazer um espetáculo muito especial para homenagear, né, a nossa igreja nessa data tão importante. Então, eu convido você, traga a sua família, uma coisa que é bem importante falar, vai ter rede infantil para as crianças, isso é importante. Pai, mãe, pode trazer seu filho até 5 anos, a gente vai ter rede infantil. Então, é um momento para a família, né? A nossa igreja ela tem a visão de família e a mostra de artes não seria diferente. Então, traga a sua família, traga convidados, vai ser uma mostra evangelística, né? A gente quer que você saia daqui com uma mensagem linda sobre o que passou, para você entender essa história onde nos levou até aqui, mas o que daqui para frente nos espera, né? Porque investir em crianças, a pastora estava falando, invista nos seus filhos, traga eles, deixe eles participar desses momentos, porque a criança, ela é o futuro, ela já é hoje. Eu sou fruto disso, né? Eu sou fruto do Juad. Cheguei aqui, eu tinha 10 anos e tô aqui, eu tenho 39 anos, então é uma história, né? E a minha família tá aqui, né? Eu casei aqui, minhas filhas são envolvidas aqui e é muito lindo, é muito precioso. Então venha participar da mostra, né? A mostra ela começa às 8 horas, né? A gente tá já com os ingressos disponíveis, não tem mais muitos, né? Então a gente fez esse mutirão porque participa os campos, é importante falar, né, pastora? Não é uma mostra de arte só do MBCV sede, mas é de todos os campos. Então você que é pastor, venha prestigiar, seu campo vai estar aqui sendo representado e esse ano, não vou falar, mas vai ter uma surpresa especial. Mas eu não vou falar, vou deixar como spoiler pro pessoal vir, né? Então a gente colocou um campo que nunca tinha participado, esse ano ele vai participar. Então é algo especial, a gente quer contar para você, participe, né, dessa mostra, venha, faça parte você também da história, porque não é sobre a minha ou a história da pastora, mas é sobre a sua história, você que tá aí, né? Então venha, não importa se você faz parte ou não de algo relacionado à arte. Não, você que venha fazer parte, porque vai ser muito lindo. Olha só, eu tenho assim ouvido pelos bastidores, né, os spoilers, e realmente, né, eu creio que vai ser muito emocional, assim, que o que tem me dito vai ser assim, ó, muito emocional. A gente quer que as pessoas levem uma mensagem leve, alegre, feliz para suas casas, que isso fique pulsando no coração delas, essa gratidão pelo MBCV, por uma visão, que essa visão ela alcança, vocês vão ver na mostra o quanto que essa visão ela é preciosa, ela é maravilhosa. Então tá, gente, obrigada pela audiência de vocês, esperamos vocês na próxima quinta-feira, 20 horas, tem um custo R$20, mais, né? 1 quilo de alimento. Mais 1 quilo de alimento, esse é a única programação dentro da conferência que tem um custo, mas eles já vão reverter todo esse valor para melhorias internas ali da parte de artes da igreja. Tá, gente? Então, convido vocês. Obrigada pelo convite. Tá? Que Deus abençoe, que seja um lugar de muito sucesso. Vou estar aqui. Ah, então tá. Tchau, gente. Tchau, gente.